Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Quero dizer nessa noite que eu estou muito feliz de estar aqui e de poder compartilhar esse sermão com vocês. É um tema muito atual, é um tema que nós vemos bastante, e aqui é um segredo, né, que o Senhor Jesus nos traz. O nosso texto está lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Mateus 6, do 25 ao 34. A Bíblia nos diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Como nós podemos notar, e como eu disse anteriormente, o nosso tema de hoje é a ansiedade. É algo que vem assolando por muitos e muitos anos, mas atualmente tem sido algo que tem pego com bastante intensidade a vida de muitos. E ainda mais, se deparando com a doença, né, com o Covid, a ansiedade chegou e com força em muitas famílias, em muitas vidas. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas perderam entes queridos. Então, a ansiedade, ela vem e muitas vezes ela vem com força. E não é diferente hoje em dia. E a ansiedade, ela causa alguns efeitos na vida do ser humano. Ela parece que não, é algo invisível, mas ela traz para nós algumas sequelas, como ela ataca o cérebro, o coração, o estômago, né? Que existem pessoas que ficam com úlcera, com problemas no estômago. O coração, muitas pessoas ficam com palpitação. Muitas pessoas têm tendência maior de ter AVC, de ter um derrame, né? Ataca o cérebro, as pessoas começam a ter perca de memória, ficam aceleradas. Atacam o pâncreas, o intestino, o sistema reprodutor. E além de tudo isso, a ansiedade excessiva, ela vem para nos tirar a paz. Uma pessoa que sofre com ansiedade é uma pessoa que não tem paz. É uma pessoa que deita sua cabeça no travesseiro, mas não consegue dormir. É uma pessoa que quando dorme já acorda preocupada com várias outras coisas. Eu conheço pessoa muito próxima a mim, que eu amo muito, e ela sofria com esse problema da ansiedade. E uma vez ela falou, Jana, a ansiedade ela é tanta que eu me preocupo com o que vai acontecer amanhã, com o que eu vou ter que fazer para resolver aquele problema, com o que fulano vai ter que fazer, onde eu vou ter que ir. Então as pessoas ansiosas, elas já começam a adiantar, a trazer para o dia de hoje o que nem aconteceu.
aquilo que ainda está nas mãos de Deus, que só Ele sabe o que vai acontecer, as pessoas, elas acabam trazendo, adiantando aquele sofrimento do dia posterior. A ansiedade, ela vem para realmente tirar a gente de qualquer tranquilidade. A maioria das pessoas que sofrem com isso, quando pensam no que vai acontecer, dificilmente elas pensam no lado positivo. Uma pessoa que sofre com ansiedade excessiva, ela sempre pensa no que vai acontecer, mas de forma negativa. Então, o Senhor Jesus nos traz uma forma para nós combatermos essa ansiedade. Só que antes de eu chegar aqui nesse texto, eu gostaria de voltar um pouquinho em Mateus, no capítulo 4, no versículo 13, é só para nós entendermos o caminho que Jesus tomou até chegar ao sermão, ao monte, onde ele começou a pregar o sermão, que é onde está também a passagem que fala sobre a ansiedade. Lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 13, fala que Jesus estava na cidade de Nazaré, e ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, que era uma cidade que fica na margem norte do Mar da Galileia, nos confins de Zebulon e Naftali. No capítulo 4 também, no versículo 17, fala que Jesus pregava sobre arrependimento e as boas novas, porque o reino dos céus estava perto. Do versículo 18 ao versículo 22, nós vemos o chamado de Simão, que também é chamado de Pedro, de André, Tiago e João. Simão e André são irmãos. Jesus o encontra junto. Os dois estavam no barco, lançando a rede ao mar. Jesus os encontra e pede para que ele o siga. E a Bíblia fala que, na mesma hora, eles largaram tudo o que estavam fazendo e seguiram a Jesus. E um pouquinho mais à frente, Jesus encontra Tiago e João. Ambos também são irmãos e filhos de Zebedeu. E Jesus o encontra também no ato da sua profissão. Os dois estavam trabalhando também com pescaria. E Jesus os convida a segui-lo. E eles também, de prontidão, largam tudo o que estão fazendo e seguem a Jesus. Do versículo 23 ao versículo 25, a Bíblia nos fala que Jesus andou por toda a Galileia, continuando pregando o arrependimento, continuou pregando sobre as boas novas, que o reino dos céus estava perto, e ele também curou muitas doenças. Jesus, ele livrou pessoas de muito mal, de muitas doenças, e conforme Jesus foi fazendo isso, a sua fama, tudo que ele fez começou a correr de boca em boca. Então, isso tomou foi tão grande o que Jesus fez, as pessoas ficaram tão maravilhadas que começaram a falar um para o outro. Isso pegou uma grande quantidade de pessoas, de cidades diferentes, que essas pessoas que ouviram falar de Jesus se reuniram, tomou uma proporção, lembrei da palavra, tomou uma proporção tão grande, que as pessoas que ouviram falar de Jesus, sobre o que ele fez, sobre os milagres dele, essas pessoas vieram ao encontro de Jesus, se reuniram para vê-lo. Então, quando nós entramos no capítulo 5, essa multidão que ouviu falar de Jesus é a multidão que está ao pé do monte. É onde Jesus começa a falar das bem-aventuranças. E assim ele inicia no capítulo 5 e ele termina no capítulo 7. E no capítulo 6, Jesus, ele fala, do versículo 1 ao versículo 18, Jesus fala sobre esmola, oração e sobre o jejum. Do versículo 19 até o versículo 34, Jesus fala sobre o olho puro, os dois senhores, o tesouro no céu e a ansiedade pela nossa vida, que é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje. E aí, no versículo 25, Jesus, ele inicia falando assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Nesse versículo 25, em algumas traduções, Jesus inicia falando portanto. Na minha está por isso vos digo.
mas os dois têm o mesmo significado. Jesus, ele já inicia o versículo 25 dando uma conclusão. E ele já começa concluindo o versículo 24, quando diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Para quem não sabe, Mamon é o deus do dinheiro, é literalmente dinheiro. Jesus está dizendo que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Nós temos essas duas opções. Então, quando ele inicia o versículo 25, ele inicia falando para aqueles que optaram em servir a Deus. Porque quando você opta em servir a Deus, você não precisa ficar ansioso com o que você vai comer, com o que você vai beber ou com o que você vai vestir. Porque o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, Ele cuida disso por nós. Aqui, o Senhor Jesus, Ele está pedindo, em outras palavras, para que nós confiemos nele. A confiança, como nós bem sabemos, é a base para qualquer relação. Quando nós estamos namorando, estamos noivos ou casados, a confiança, ela é a base de qualquer relacionamento. É a confiança que nos abre espaço para nos abrirmos com quem está do nosso lado. E não é diferente de nós com Deus. Nós temos um relacionamento com Ele. Mas o nosso relacionamento com Ele também tem que ser a base da confiança. Quando eu confio em Deus, Ele cuida de tudo isso que Ele está falando no versículo 25. Quando eu falo do não se preocupar, eu não quero dizer que você não possa trabalhar para ter o seu salário. Só que Jesus aqui, Ele está falando diretamente da ansiedade. Não fique ansioso pelo que você vai comer. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que cuida do meu hoje é o mesmo Deus que cuida do meu amanhã. Enquanto eu estou pensando aqui, Deus já está cuidando do que vai acontecer na minha vida. Então eu não preciso ficar ansiosa com o que vai acontecer, porque é Deus quem cuida. Deixa eu confirmar aqui. Lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 6, na tradução viva, fala assim, ó: não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe as suas respostas. Deus, Ele provê tudo em nossa vida. Deus cuida de nós literalmente. Mas será que nós temos sido gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós? Ou melhor, exprimindo um pouquinho mais essa pergunta: será que eu abri a minha boca para agradecer a Deus hoje pelo que Ele já fez por mim? Porque o maravilhoso é só o fato de eu ter acordado. Porque muitos dormiram, mas não tiveram esse prazer de acordar. Mas nós estamos vivos. E o melhor, nós estamos aqui na presença dEle. Será que nós já abrimos a nossa boca para agradecer a Deus hoje por tudo que Ele fez por nós? Porque às vezes nós somos gratos por muitas outras coisas, mas nós não agradecemos às vezes a Deus pelo que Ele tem feito por nós. No versículo 26, Jesus continua dizendo assim, ó: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aqui, Jesus está dizendo assim, olha, os pássaros, eles fazem a sua parte. Eles saem para voar, eles procuram um alimento, mas é Deus quem provê. Aqui, realmente, Jesus está dizendo assim, olha, como eu falei no início, não é que você não precise trabalhar, não é que você não precise buscar o seu salário, mas dessas coisas, você não precisa se preocupar, porque eu estou provendo. E se Deus provê alimento para as aves que voam no céu, que não semeiam, elas não se preocupam em juntar comida, elas não se preocupam com o que elas vão comer no outro dia. Se Jesus provê para elas, por que Ele não iria prover para mim? Por que Ele não iria prover para você? Prova disso somos nós. Meu esposo está aqui. Quantas vezes
Eu olhei para minha despensa e eu não tinha um pacote de arroz. Eu não tinha um pacote de feijão para me alimentar. Mas nós fizemos a nossa parte. Nós viemos até a casa de Deus. Nós o adoramos e Ele proveu. De onde a gente menos esperava, Ele proveu. Ele cuidou. E acredito eu que você também tenha vários testemunhos como esse. E esse é mais uma das provas que Deus cuida. Deus não se esquece de você em nenhum momento. Deus não tem perca de memória. Pode até uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus não se esquece de você. E Deus proveu na minha vida. E Deus proveu na sua vida, e Deus vai continuar provendo, porque Ele é um Deus que, conforme vai passando os anos, Ele não é um Deus que perde poder, Ele não é um Deus que perde sua soberania. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, mas Ele vai continuar sendo eternamente. Ele é o Deus que cuidou daquele povo que viveu lá no deserto. Deus proveu comida, Deus proveu água, Deus proveu, Deus cuidou. Por que Ele não iria cuidar de nós hoje? Não é diferente conosco. No versículo 27, Jesus fala assim, ó: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Em algumas traduções fala: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar uma hora ao seu dia? A preocupação excessiva, isso é uma pergunta. A preocupação excessiva irá prolongar o nosso dia? Não. A preocupação excessiva não tem poder de mudar a nossa vida. Agora, quando eu confio plenamente em Deus, eu estou confiando naquele que tem o poder sobre todas as coisas. Olha a diferença. Quando eu fico preocupada, quando eu fico ansiosa, pensando em resolver aquela situação, eu não tenho poder para isso. Mas quando eu pego a minha preocupação e entrego ela para Jesus, eu estou entregando na mão daquele que tem o poder de resolver aquele problema. Eu estou entregando a minha preocupação na mão daquele que tem o poder de me ajudar naquele momento. Então a Bíblia fala: será que você, com toda a sua preocupação, com essa ansiedade excessiva, será que nós temos o poder de aumentar uma hora ao nosso dia ou encurtá-la? Será que eu tenho o poder de aumentar o meu tamanho ou diminuir? Eu não tenho poder para nada. Mas é poderoso aquele a quem eu sirvo. O Deus que eu sirvo pode todas as coisas. E com um detalhe, Ele pode todas as coisas, e Ele está a todo momento voltado para nós, falando assim, ó: do que você está precisando, meu filho? Do que você está precisando, minha filha? Não sou eu que estou perguntando para você, uma pessoa limitada, que posso às vezes olhar para você e falar assim: olha, conta comigo. E a hora que você precisar e vir me procurar, eu virar para você e falar assim: ó, eu não posso fazer nada. Não, é Deus. Para Ele não tem limite. Ele pode todas as coisas. E é Ele quem cuida de nós a todos os momentos da nossa vida. É isso que Ele está pedindo para nós nessa noite, para que nós lança sobre Ele a sua ansiedade. Deixa na mão dEle, porque Ele cuida de você. Amém? No versículo 28, do versículo 28 ao versículo 30, Jesus fala sobre a beleza dos lírios do campo. E que nem Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, se vestiu como uma delas. E Deus dá beleza aos lírios do campo, que hoje nasce e amanhã é lançado ao forno. Por que Ele não iria cuidar de nós? Se você ainda não viu a foto ou pessoalmente um lírio do campo, procura no Google. Dá uma escrevidinha lá. É linda. Olha a beleza que Deus deu a um lírio. Lírio este que hoje ele nasce, ele é belo, e amanhã ele murcha e morre. Se Deus cuida de uma simples planta, por que Ele não iria cuidar de você? Se Deus veste tão bem uma simples planta, por que Ele não iria vestir você? Por que Ele não iria vestir a mim? O ser humano, ele tem um pequeno erro. Ele se preocupa tanto com coisas vãs, que às vezes
ele esquece de se preocupar com a sua salvação. Às vezes o ser humano, ele olha tanto para o que está acontecendo em volta, com o que vai acontecer, ou meu Deus do céu, e agora? Mas às vezes nós nos esquecemos de olhar para dentro de nós e ver como é que está a nossa alma. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, fala assim, ó: porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos. Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, Ele nos deu essa possibilidade de ganharmos a salvação e de morar com Ele no céu. E às vezes eu me preocupo tanto com coisas que eu não preciso, porque é Deus quem cuida, e acabo às vezes de me preocupar com o que realmente é importante, é a minha salvação. Como está a minha alma nesta noite? Porque às vezes as pessoas que servem ao dinheiro, elas só procuram em conquistar, em ter, mas a hora que elas deitam a cabeça no travesseiro, elas não têm paz para dormir. As pessoas que procuram tanto, a hora que chega em casa, que liga a televisão, fica aquele vazio dentro do coração. Então, nesta noite que nós viemos nos preocupar sim com a nossa salvação. Tem um hino, eu até havia pedido para minha cunhada louvar hoje, se ela conseguisse vir, mas ela está trabalhando. E ele é um hino muito bonito, e eu acredito que você conheça. Eu vou cantar só um pedacinho dele aqui, e se você conhecer e quiser louvar comigo do outro lado, amém? Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafe e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Esse hino, eu estava meditando sobre a letra dele hoje e eu vi o quanto nós temos que nos preocupar com a nossa alma. Na verdade, o quanto nós temos que nos preocupar até com a alma de quem está ao nosso lado. Será que eu já falei de Jesus para alguém hoje? Será que eu já falei aquela simples frase do Jesus te ama? Como eu já vi vários testemunhos de pessoas falando: eu fui liberto, porque um dia eu estava jogado na sarjeta, mas alguém passou por mim, olhou para mim e falou uma coisa que eu não ouvia há anos. É aquela frase do Jesus te ama. Quantas pessoas sentem falta de ouvir uma frase assim? Quantas pessoas sentem falta de um simples abraço? Se tratando de ansiedade hoje, quantas pessoas estão por aí neste momento tentando cortar os seus pulsos, tentando acabar com sua vida, porque não tem isso? Se preocupa com a sua alma, se preocupa com a alma de quem está ao seu lado. Quantas vezes nós sentamos no culto, levantamos, vamos embora, e a pessoa que está do nosso lado está despedaçada, mas a gente não se importa, porque somos egoístas, só olhamos para nós, porque nós queremos, porque eu quero ter, porque eu quero ser, porque... Gente, nossa alma, a nossa salvação, a alma de quem está do nosso lado, muitas vezes pedindo e clamando por socorro, mas nós estamos olhando tanto para frente, que nos esquecemos de olhar para o céu, que nos esquecemos de olhar para Deus e às vezes de olhar para o nosso lado. Cuida da sua alma. Em um momento tão difícil, essa pandemia foi motivo para muitos saírem da presença de Deus. Cuida da sua alma. Porque quando Jesus voltar, eu quero te ver lá no céu. Mas cuida da sua alma.
Não precisa se preocupar com essas coisas, com o que você vai comer ou beber, ou o que você vai vestir. É Deus quem cuida de você. É Deus quem vai prover na tua vida. Não se preocupe, descansa no Senhor. Porque você não vai estar descansando em um Deus que não pode fazer nada. Você está descansando em um Deus que pode todas as coisas. Amém? Cuida da sua alma. No versículo 31, no versículo 32, eu até vou ler. Se você estiver com a Bíblia aberta, me acompanhe aí, por favor. Jesus fala assim, ó: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Quando Jesus fala no versículo 32, porque todas estas coisas os gentios procuram, gentios aqui seriam aqueles que adoram ao dinheiro. Eles precisam se preocupar com o que eles vão comer numa manhã. Eles precisam se preocupar em ajuntar tesouro. Mas quando você, no versículo 24, entre um e outro, optou em servir a Deus, você tira essa preocupação, você tira essa ansiedade da sua vida e começa a descansar no Senhor. Sabe por quê? Porque você não precisa nem falar, você não precisa nem pedir, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus não está cuidando apenas do que você vai comer. Deus não está cuidando apenas do que você vai beber ou do que você vai vestir. Deus cuida de todas essas coisas, de todas elas. Você não precisa ficar se preocupando. Quando você serve ao dinheiro, tudo bem. Você precisa quebrar a sua cabeça e ficar pensando o que você vai fazer ou deixar de fazer. Mas quando você serve a Deus, você não precisa se passar por preocupação como essa. Porque eu acho lindo que Deus, Ele nos ama tanto, que Ele pede para nós lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade. Tem um versículo na Bíblia que fala, em Mateus capítulo 11, versículo 28, que fala assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para mim que sou mãe, e para muitos pais e mães que estão aí do outro lado da tela agora me ouvindo, não é fácil para nós vermos o nosso filho com dor, vermos o nosso filho chorando. Para quem já tem filhos maiores, porque o meu tem 2 anos e meio, ainda não. Mas para quem já tem um filho grande, não é fácil você ver seu filho passando por alguma provação, passando às vezes por alguma necessidade. Quantas vezes a gente já não falou aquela frase: se eu pudesse, eu tirava a febre dele e colocava em mim. Ah, mas se eu tivesse o poder para isso, meu filho não ia passar necessidade nenhuma. Se eu tivesse condições, eu não ia deixar meu filho derramar uma lágrima. É isso que Jesus está falando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Só que não é só para vir. Eu vou os aliviar. Eu vou cuidar de você. Você não vai vir com o seu problema, com a sua dor, com o seu sofrimento e vai ficar com ela aos pés de Jesus. Olha que lindo. Você, já está num lugar maravilhoso que é aos pés de Jesus. Mas você não vai estar lá e vai continuar com os seus problemas. O que seria maravilhoso só o fato de estar com Ele. Mas Ele faz assim, Janaína, dá aqui, a sua ansiedade. Janaína, me dá aqui, os seus medos, as suas preocupações. Lança sobre mim, porque eu cuido de você. E é assim com você também. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Em algumas traduções fala sobrecarregados. E eu vou tirar tudo isso de você e vou te deixar livre, e vou te deixar feliz, e vou te deixar descansado, aliviado. Olha como o cuidado de Deus é um cuidado excepcional. Você não precisa falar para Deus: Deus, eu posso.
posso falar com o Senhor sobre isso? Não, você já tem um livro aberto para falar com Ele. Lembra do relacionamento sobre a base da confiança? A confiança já dá a você essa liberdade de falar com quem está do teu lado tudo o que você está passando. É a mesma coisa com Jesus. Você tem a liberdade de dobrar os seus joelhos agora, onde é que você esteja, e falar com Ele. Você não precisa mandar recado. Você tem livre acesso. Você pode falar diretamente com aquele que tem poder para resolver os seus problemas, para aliviar as suas ansiedades. Fale com Ele. Se abra com aquele que tem o poder. Porque às vezes o ser humano, quando acontece alguma coisa na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é correr num amigo. É correr às vezes na mãe, no pai. Até o meu marido brinca comigo, fala: amor, tudo se liga para sua mãe. Ligo. E o duro é que eu ligo mesmo. Mas assim, às vezes quando acontece alguma coisa na nossa vida, qual tem sido o primeiro gesto que eu tenho feito? O primeiro passo tem sido na direção de quem? É na direção do mestre? É na direção daquele que pode resolver? Ou é na direção daquele que não tem poder para nada? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é porque Ele cuidou de você em algum momento. Não é lançando sobre Ele porque Ele vai cuidar de você. É porque Ele tem cuidado de você. É porque Ele tem cuidado de mim. É porque Ele tem cuidado de nós. Lança sobre Ele a sua ansiedade nesta noite. E deixa Ele trabalhar na tua vida, porque Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Lança. Deixa com Ele as suas preocupações. Deixa com Ele nesta noite. Deixa que Ele cuida de você. Amém? No versículo 33, fala assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos uma promessa muito linda aqui. Jesus fala que vai cuidar do que nós precisamos. E o que Ele fala para nós fazermos? Para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Existem duas dimensões do reino: a dimensão presente e a dimensão futura. Trazendo esse versículo para a dimensão do reino presente, significa o fazer a sua obra, falar do seu amor. Sabe o que Deus está falando? Jesus está falando para você assim, ó: faça a minha obra. Fale de mim. Lembra quando Jesus falou ide e pregai o evangelho a toda criatura? Jesus está literalmente falando assim, ó: faça a minha obra. Me adora, que eu cuido do que você precisa. Tem até um hino que fala do canta que eu cuido da tua casa. Canta que eu cuido da tua vida, que eu cuido do teu lar, que eu protejo os seus, que eu salvo o teu marido, que eu te livro do perigo. Busque primeiro o reino de Deus. Faça a sua obra, se dedique a Ele. Eu até estava lendo num estudo que eu estava fazendo, que ele falou assim, tenha ambição pelo reino. Às vezes nós temos um pensamento um pouco negativo quando nós falamos sobre ambição, mas ambição é querer muito aquilo, é querer conquistar, é querer a vitória. Então, tenha ambição, mas uma ambição para o reino. Tenha essa ambição de falar do amor de Deus para todo mundo. Tenha essa ambição de querer fazer a obra de Deus da melhor forma possível. Tenha essa ambição de querer ganhar almas para o reino. Seja ambicioso na casa de Deus. Seja ambicioso em querer fazer a obra. E deixa que do resto Deus cuida. Essa é a dimensão presente, mas também tem a dimensão futura.
A dimensão futura é ter o desejo de estar com Ele por toda a eternidade. Uma coisa puxa a outra. Quando eu tenho a ambição de querer fazer as coisas de Deus da melhor forma, significa que eu quero subir para o céu quando Jesus voltar. Eu quero que o meu esposo suba para o céu quando Jesus voltar. O Ronan e a todos vocês que estão aí, eu quero ver a todos vocês lá no céu. Uma coisa está literalmente ligada à outra. Quando nós fazemos a obra de Deus da melhor forma, nós estaremos com Ele na eternidade. Que é uma coisa mais linda do que essa? Deus está nos dando a oportunidade de estar com Ele em toda a eternidade, e enquanto a gente faz a obra dele, Ele cuida. É simples, mas é lindo ver como Deus nos ama a ponto de não querer que a gente fique preocupado e ansioso com nada. Deus te ama, meu irmão. Não fique ansioso com a sua vida. Não fique ansioso com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Deus é um Deus de futuro. Até existe um hino que fala sobre isso. Deus está aqui, mas Ele também já está lá e Ele está cuidando de tudo. Se preocupar demais não vai fazer com que amanhã seja diferente. Só vai fazer você sofrer mais. Mas descansa e lança essa sua ansiedade sobre Deus. E deixa que Ele cuida. Ele cuida de você, Ele cuida da sua vida e Ele cuida dos seus. Deixa que Deus cuida de você. Lá no versículo 34 fala assim, ó: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quando eu trago para hoje a ansiedade de amanhã, eu somente dobro essa ansiedade e não resolvo nada. Eu somente me canso mentalmente muito mais e não vou resolver nada. Mas viva o dia de hoje. Lance sobre ele a sua ansiedade. Deixa cada dia de uma vez. Viva, hoje é dia 22, viva o dia 22. Amanhã, como o nome diz, é amanhã. Deixa o amanhã onde ele está. Deixa que Deus cuida do seu amanhã. Não precisa se preocupar com isso. O amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, trará suas próprias razões para a ansiedade. Logo, basta a cada dia o seu mal. Todos os seus amanhãs pertencem a Deus. Cada dia traz consigo suas preocupações e antecipá-las é apenas dobrá-las. Deus está aqui, mas Ele também já está lá. A ansiedade é algo que inicialmente parece que damos conta. Às vezes, colocamos um lindo sorriso no rosto e dizemos às pessoas que estão à nossa volta que está tudo bem, quando na verdade não está. E com o passar dos dias, essa ansiedade vai ficando cada vez mais pesada. Eu não sei se já aconteceu com você, de às vezes você conviver muito com uma pessoa e nem ter noção que ela sofre com ansiedade. Porque infelizmente, o ser humano às vezes coloca um sorriso no rosto e quando alguém chega e pergunta: olha, Janaína, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Mas eu estou aqui sozinha tentando resolver esse problema. Eu ainda não lancei sobre ele essa ansiedade, eu estou aqui. E essa ansiedade, cada dia que passa, ela vai pegando um peso maior e eu vou tentando carregar sozinha e não vou dando conta. Eu até escrevi um exemplo. Você já, com certeza, já pegou um pacote de arroz fechado, irmãos, com 5 quilos. Você já pegou um pacote de arroz nos braços. Quando você pega ele de primeira, parece que você vai ficar com ele o tempo que for necessário. Mas conforme os minutos vão passando, fica meia hora com o pacote de arroz nos braços. Chega ao ponto da gente já não conseguir mais
segurá-los e a gente ter que colocar em algum lugar. Não é diferente com a nossa ansiedade. A primeiro momento parece que não, é de boa. Mas quando você tenta resolver isso sozinha, quando você tenta segurar essa ansiedade sozinha, passar por essa prova sozinha e não lança sobre ele a sua ansiedade, ela vai ficando cada vez mais pesada. Ela vai pesando cada vez mais ao ponto de que muitas pessoas perderam a sua vida, tiraram as suas vidas. Muitas pessoas se destruíram aí, saíram da presença do Senhor e foram para o mundo porque não estava mais aguentando, mas está tentando levar sozinho. O segredo não é este. O Senhor está falando para mim e para você: lança sobre mim a sua ansiedade, porque eu estou cuidando de você. Quando eu lanço sobre Ele a minha ansiedade, quando eu lanço, é literalmente jogar, é sair do meu controle e agora está nas mãos daquele a quem eu dei a minha ansiedade. Quando eu lanço a minha ansiedade sobre o Senhor, significa que eu estou a partir de agora vivendo no tempo dele. Às vezes, hoje eu faço uma oração para Deus e talvez Deus vai me responder daqui 10 anos. Será que eu estou pronta para esperar pacientemente a resposta de Deus em 10 anos? Será que eu estou disposta a viver literalmente o tempo de Deus? Sabe por quê? Porque Deus não funciona com pressa. E às vezes eu posso dobrar uma joelha aqui: Senhor, mas eu estou precisando, Senhor Jesus, eu não sei o que fazer. Não adianta, com Deus não é assim. Deus, Ele não age de acordo com a pressa humana. Deus tem o seu tempo e os seus meios de trabalhar. O erro do ser humano é querer viver o imediatismo. É o eu quero hoje, agora e do meu jeito, mas não é assim. E quando eu lanço a minha ansiedade, o meu medo sobre ele, às vezes não significa que eu estou me livrando da prova. Eu lancei sobre ele a minha ansiedade, o meu medo, mas em momentos Deus nos deixa na prova. Ele não nos livra da prova, mas nos livra na prova. Prova esta que Ele permite para trabalhar em nós, para nos fortalecer. Então, quando você lança sobre Ele a sua ansiedade, nem sempre o mar vai se acalmar. Mas você vai estar seguro dentro do barco, porque Jesus está lá. E vai ser no tempo dele, do jeito dele. Amém? Vamos viver no tempo de Deus, do jeito que Deus quer que nós venhamos viver. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e Ele sabe o que é melhor para você. Tem uma frase que Kistemaker, eu não sei se é assim que fala, meus irmãos, mas Kistemaker, tem uma frase que ele falou que eu achei muito linda e eu gostaria de concluir nesta noite e gostaria muito que você gravasse essa frase. Kistemaker diz: na verdade, Ele se importa tanto que pede que os seus filhos levem a Ele todos os seus problemas e as suas aflições. Em que você tem depositado a sua ansiedade? Em quem? Quer um segredo? Lança sobre Ele. Deixa com Ele. E Deus vai cuidar de tudo. Amém? Que você fique com essa palavra nessa noite. E que Deus abençoe a vida de vocês. E compartilhe essa live. Para que assim como Deus abençoou a sua vida, que Ele venha abençoar a vida de muitos. Deus abençoe.